Então vamos continuar a segunda parte da segunda aula, da primeira aula, na página 194, depois desse primeiro percurso histórico. Vamos até os anos 70, vamos estudar o pensamento trinitário no magistério de João Paulo II. João Paulo II descreve, da página 194 em diante. João Paulo II escreve durante os anos do seu longo e fecundo pontificado uma trilogia das encíclicas. Em cada uma delas, ele tratou particularmente de uma das pessoas da Santíssima Trindade. Em 1979, na encíclica Redentor Hominis, falou de Jesus Cristo. Divis in Misericordia, de 80, falou do Pai. E a Dominum et Vivificantem, de 1986, falou do Espírito Santo. As primeiras duas encíclicas me parece como um programa de governo de nosso querido Papa João Paulo II. Tá bom? Tanto sobretudo a Redentoris Hominis e a Divis in Misericordia. Vamos lá. Na primeira encíclica, o Papa retoma o pensamento presente no número 22 da Gaudium et Spes, que diz na Gaudium et Spes número 22. Diz assim, deixa eu só marcar aqui. Diz assim: Cristo revela plenamente ao homem, é isso, Gaudium et Spes 22, só queria conferir. Cristo revela plenamente o homem ao homem. Na segunda, ele aprofunda o tema da misericórdia do Pai. Na terceira, ele propõe a figura do Espírito Santo, na perspectiva da preparação para o início do terceiro milênio. Então, a partir desse número, Cristo revela plenamente o homem ao homem. Ele aprofunda depois esse tema no tema da misericórdia do Pai para com o homem e o Espírito Santo, já numa perspectiva mais profunda do terceiro milênio. Abrindo a sua trilogia, João Paulo II propõe primeiramente uma encíclica sobre o mistério da redenção em Cristo, Redentor Hominis. Assim, João Paulo II elegeu a Cristologia como ponto de partida para as demais encíclicas. É à luz de Cristo Redentor que nos aproximamos do mistério do Pai e definimos a missão da Igreja assistida pelo Espírito Santo. O primeiro capítulo pode ser definido como um preâmbulo situacional. No segundo capítulo, o Papa reflete sobre a espessura teológica do mistério da redenção. Em Cristo encontram-se a dimensão humana e divina da salvação. A humanidade é renovada e reconciliada com Deus, que decretou e realizou por meio de Jesus Cristo a nova criação. Seguindo o mandato de Cristo, a Igreja recebe dele a mesma missão e se coloca ao serviço da salvação universal. Esta missão se dá pelo anúncio integral do Evangelho, que garante ao homem sua verdadeira liberdade, dignidade e salvação. O terceiro capítulo apresenta a situação do homem no mundo contemporâneo. O Papa recorda que a finalidade da Igreja, olha só que lindo, é fazer com que cada homem possa encontrar Cristo, a fim de que Cristo possa percorrer juntamente com cada homem o caminho da vida, com a potência daquela verdade sobre o homem e sobre o mundo, contida no mistério da encarnação e da redenção, e com a potência do amor
que de tal verdade irradia. O ser humano vive entre a graça e o pecado, a santidade e a iniquidade, animado e redimido por Cristo, mas imerso numa situação de angústia e medo. Deus vem ao encontro do homem através de Jesus Cristo. Sua encarnação revela a solicitude de Deus pela humanidade. A encíclica recorda o justo progresso, os direitos humanos e a liberdade religiosa como elementos necessários para a vida humana. No quarto e último capítulo, a Igreja expressa sua solicitude pela vocação do ser humano em Cristo. Na vivência de sua missão, a Igreja sabe-se responsável pela verdade divina revelada, assistida pelo Espírito Santo e sustentada pelos sacramentos, especialmente pela Eucaristia. A Igreja se aproxima do homem, de todos e de cada um dos homens, testemunhando Cristo até as extremidades da terra. Então está aqui muito lindo como o Papa parte de Cristo e fala da cristologia, e da cristologia à eclesiologia, da eclesiologia à missiologia, que é o anúncio do Evangelho. Depois, a relação com o senso religioso, a religiosidade escrita no coração do homem, os direitos humanos, a liberdade de expressão e de religião. Ligando depois a tudo que sustenta a fé em Cristo, que é o sacramento, sobretudo a Eucaristia. Agora, em 1980, o Papa escreveu a Divis in Misericordia. Está um resumo na página 196. Então, na página 196, nós temos um resumo da Divis in Misericordia, tá bom? Vamos lá, gente, força! O mistério da misericórdia, capítulos 1 e 4. Assim resume o padre João Paulo. O Papa conduz a seus leitores do Antigo Testamento à Páscoa de Cristo, ajudando-os a contemplar os momentos mais significativos da história da salvação, onde se manifesta a misericórdia divina que recria o homem. O mistério pascal é o ponto culminante desta revelação e atuação da misericórdia, que é capaz de justificar o homem e de restabelecer a justiça. O capítulo 6, nós estudamos o resumo do 1º ao 5º, na página 196. Lá ainda diz: a misericórdia de geração em geração. A encíclica apresenta a geração contemporânea com seus privilégios e contradições. Uma geração que busca a justiça, mas que não se deve esquecer de que a experiência do passado e do nosso tempo demonstra que a justiça por si só não basta e que pode até levar à negação e ao aniquilamento de si próprio, se não se permitir aquela força mais profunda que é o amor plasmar a vida humana nas várias dimensões. Me lembro que nesses anos eu era menino, mas estudando, falando desse mistério da misericórdia de Deus, o Papa também diz que a nossa sociedade, graças a Deus, nunca foi tão ciosa dos seus direitos, mas é verdade que grande parte dela não gosta de que lhe imputem deveres. Isso é um fenômeno do nosso tempo. Depois, os capítulos 7 e 8, a misericórdia na missão da Igreja. Já estamos na página 197. Diz assim: a Igreja professa a misericórdia de Deus. A Igreja vive dela na sua vasta experiência de fé
e também no seu ensino, contemplando constantemente Cristo, concentrando-se nele, na sua vida e no seu evangelho, na sua cruz e ressurreição, enfim, em todo o seu mistério. Tudo isso que forma a visão de Cristo na fé viva e no ensino da Igreja, aproxima-nos da visão do Pai na santidade da sua misericórdia. A Igreja parece professar de modo particular a misericórdia de Deus e venerá-la voltando-se para o coração de Cristo. De fato, a aproximação de Cristo no mistério do seu coração permite-nos deter-nos neste ponto da revelação do amor misericordioso do Pai. Que constitui em certo sentido o núcleo central e, ao mesmo tempo, o mais acessível no plano humano da missão messiânica do Filho do Homem. A Igreja vive vida autêntica quando professa e proclama a misericórdia, o mais admirável tributo do Criador e do Redentor, e quando aproximam-nos dos homens das fontes da misericórdia do Salvador, dos quais ela é depositária e dispensadora. Nesse contexto, assumem grande significado a meditação constante da Palavra de Deus e, sobretudo, a participação consciente e refletida na Eucaristia, no sacramento da penitência e da reconciliação. Então, ao falar da misericórdia divina, que recria o homem, já expliquei para vocês, misericórdia vem de haramim, útero de amor regenerador, o Papa faz todas as considerações do mistério do coração de Cristo, a necessidade de uma vida autêntica, católica, que implica também meditação da Palavra de Deus, que o Evangelho nos fala essencialmente da questão profunda do querigma, né? De apresentar o mistério da cruz e ressurreição de Jesus, e que a Igreja é chamada a aproximar o homem da fonte da misericórdia, que é o ressuscitado. Bom, no final da página 197, nós vamos ter então a terceira encíclica do Papa, de 86, que é Dominum et Vivificantem, sobre o Espírito Santo. Também pode ser apresentada segundo um compasso ternário, quer dizer, 3 partes. A primeira parte fala o Espírito do Pai e do Filho dado à Igreja. Segundo o Evangelho de São João, Jesus Cristo promete o Espírito Santo Paráclito durante a ceia pascal. O Espírito nos vem depois dele e, graças a ele, para continuar no mundo, mediante a Igreja, a obra da salvação. Na missão salvífica de Jesus se manifesta a nós a pessoa e a obra do Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, procede filioque. Ele é o Espírito da verdade que habita na Igreja e nos corações dos fiéis, como num templo. Desde Pentecoste até nossos dias, ele guia a Igreja, renova-a e unifica-a na comunhão. Primeiro ponto, o Espírito do Pai e o Filho dado à Igreja. Ponto 2, o Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. O Paráclito convence o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito age em sintonia com o Pai e o Filho para convencer a humanidade quanto à necessidade de salvação. Para realizar a sua missão, o Espírito serve-se do ministério da Igreja, que ele mesmo capacita com sua unção. Por sua graça, reconhecemos o mysterium iniquitatis que fere o homem e o universo,
e nos abrimos ao Mysterium Pietatis. Somente pela ação do Espírito Santo o homem pode experimentar a salvação e retornar ao Pai na plena obediência da fé, a exemplo de Jesus Cristo, por meio do Espírito. O homem recebe a vida eterna. Então aqui nós temos mais um ponto de análise, que é, sabem vocês que todos esses anos, nas exortações, nos sínodos, por exemplo, a Reconciliatio e Penitência, fala sobre a perda do sentido do pecado. Mas João Paulo II não vai apenas à exposição da moral problemática, de não sentir o peso do pecado, mas vai à fonte de que faz o homem reconhecer o seu pecado, que é a graça da vida no Espírito e na habitação trinitária. A parte 3, o Papa fala o Espírito que dá a vida. Agora nós já passamos então, já lemos a página 197 e 98 e grande parte. Agora vamos ler a parte 3 que está na página 199. Tenham a bondade de acompanhar. O Espírito Santo comunica aos homens a adoção sobrenatural. Ele enche o universo, pode agir além dos confins visíveis da Igreja. O Espírito Santo oferece a todos, de um modo que só Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. O Senhor que dá a vida vem em socorro do coração do homem, marcado pela luta entre a carne e o espírito, para formar e fortalecer o homem interior. O Paráclito une os filhos de Deus na caridade, anima a vida espiritual, garante a eficácia dos sacramentos e renova a face da terra. O Espírito anima com o sopro da vida divina a peregrinação terrena do homem e faz convergir toda a criação, toda a história para o seu termo último no oceano infinito de Deus. Guiada pelo Espírito, a Igreja atravessa a história, iluminada pela viva esperança da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu vejo nessa encíclica, sobretudo nessa, a aplicação prática pastoral de tudo que nós temos aprendido da síntese que nós vimos, Catecismo Romano, né? A síntese catequética que foi falada, tirada de Tomás, que fez a síntese das sínteses, depois o Concílio Vaticano II, que fala do Cristo, mas aqui, na Dominum et Vivificanti, o Papa fala que o Espírito que dá a vida é uma aplicação temática profunda daquilo que nós temos a expressão, o Espírito que dá a vida e procede do Pai, do Filho, etc. Né? Como se dá isso? Tornando-nos filhos de Deus na caridade, a filiação. Certo? Na página 199, o autor, o padre João Paulo, vai fazer uma síntese do Catecismo da Igreja Católica. Então eu gostaria que vocês pegassem aí a página 199, para que pudéssemos estudar junto. Diz ele: uma bela e profunda síntese da fé católica na Trindade Santa nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica de 92 e na sua nova edição em 97. Dos números 198 ao 278 diz: eu creio em Deus Pai, dividido em duas partes. Eu creio em Deus, essência divina, e o Pai, pessoa do Pai. Dos números 290 a 292, criação é obra da Santíssima Trindade. Já na página 200 do livro, estou lendo. Números 422 ao 686, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Dos números dentro desse bloco, nos números 648 e 650, a ressurreição de Cristo é obra da Santíssima Trindade.
dos números 687 ao 747, fala sobre o credo, creio no Espírito Santo. Nos números 1077 a 1112, a liturgia, obra da Santíssima Trindade. Segundo Batista Mundim, o Catecismo da Igreja Católica possui 3 características importantes. Vamos ver o que diz o nosso querido Mundim na obra La Trinità Mistério d'Amore, a Trindade Mistério de Amor. Diz ele, o primeiro nível importante, o nível de profundidade da exposição. A exposição é profunda. O recurso de autoridade, ou seja, autoritatis, a autoridade da igreja, e a ordem da exposição da matéria, que se vocês verem, ela é um pouco mais ampla, mas segue a de Pio V, muito mais, quer dizer, com muito maior uma suma, o suco, o sumo que sobra é muito teológico em relação ao Pio V, mas tem uma estrutura muito parecida. No que concerne ao nível teológico da exposição, o Catecismo da Igreja Católica se apresenta como uma obra teologicamente mais profunda e exigente do que o Catecismo Romano, na medida em que é uma obra dirigida primeiramente aos bispos, enquanto o Catecismo Romano era dirigido aos párocos, que são pastores de um povo que exige uma formação catequética sólida e profunda. A segunda particularidade do Catecismo da Igreja Católica atual é que se recorre constantemente à Sagrada Escritura, às obras dos escritores eclesiásticos e especialmente dos doutores da Igreja, e ao magistério anterior para apresentar convenientemente a doutrina trinitária. Este modo de proceder atesta a continuidade e a unidade da tradição católica. A terceira característica é o retorno à ordem tradicional, que apresenta primeiramente de Deus Uno e posteriormente de Deus Trino, quer dizer, os tratados antigos. Deus Uno e depois Deus Uno, primeiro Uno, depois Deus Trino. O ser de Deus não é apresentado na esfera da substância, da imutabilidade, do infinito, da eternidade ou da bondade, mas radica-se e identifica-se com o amor. O próprio ser de Deus é amor. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e destinou-nos a participar desse intercâmbio. O Catecismo recorda, citando Santo Agostinho, a importância central do mistério da Santíssima Trindade. Nós já estamos na página 201, tenham bondade de me acompanhar. Então, citando Agostinho, o número 234 diz: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial da hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelo quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. Muito interessante. Como sempre foi feito pelos concílios, padres e teólogos, a doutrina da Trindade imanente, no Catecismo da Igreja Católica, está profundamente unida à doutrina da Trindade econômica, já que o seu ser em si, da Trindade, não pode ser conhecido senão através do seu auto-revelar-se na história da salvação. O número 236 é muito importante, gente, estudarmos ele, hein? Diz: os padres da Igreja distinguem entre a teologia e a oikonomia, entre teologia e economia, designando como primeiro
termo, o mistério da vida íntima do Deus Trindade, e com segundo, todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. É mediante a oikonomia que nos é revelada a teologia, que ilumina toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo. E, inversamente, o mistério do seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Olha que lindo, né? Então, teologia, a vida íntima, ou economia, as obras de Deus, criação, redenção, santificação. No número 259, lá no final da página 201, o Catecismo recorda que obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como a sua única natureza. Vamos já ler a última frase, virando para 201. Historicamente, é a pessoa do Filho encarnado que revela Jesus, seja o Pai, seja o Espírito Santo, mas também o Espírito Santo enviado pelo Pai em nome do Filho, que por sua vez revela que ele é com eles o mesmo Deus único. E aqui, na página 202, o padre João Paulo, o autor deste livro, vai fazer uma síntese e vai citar os números 253, 254 e 255 do Catecismo da Igreja Católica. No 253 diz: a Trindade é una. Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho. O Filho aquilo mesmo que o Pai. O Pai e o Filho aquilo mesmo que o Espírito Santo, ou seja, um único Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. Então aqui, primeiro ponto, a Trindade é una, mesma substância. 254. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Olha como diz, como é linda a apresentação do catecismo. Deus é um só, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Aquele que é o Filho não é o Pai, e aquele que é o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo, e aquele que é o Pai e o Filho são distintos entre si pelas suas relações de origem. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede, a unidade divina é trina. 255. As pessoas divinas são relativas umas às outras, uma vez que não divide a unidade divina. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que a referenciam umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo a ambos. Estão em relação. Lembra do conceito agostiniano e depois de São Tomás. Quando falamos destas três pessoas, considerando as relações respectivas, cremos, todavia, numa só natureza ou substância. Com efeito, neles tudo é um, onde não há oposição da relação.
Por causa desta unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. O Espírito Santo está no Pai e todo no Filho. E assim nós terminamos esse percorrido histórico. Eu gravei essa aula em 2 partes, com o objetivo de que vocês possam estudar em partes, né? Porque a síntese tem que se fazer com muita calma. E depois no roteiro, eu espero que vocês sigam esse roteiro de estudo que eu vou apresentar, para que vocês possam sintetizar. E eu agradeço muito a vocês, a Nossa Senhora, nosso anjo, que nos ajudou também a fazer essa síntese, né, do que a Igreja nos entrega, guardou, conservou e entrega para nós, sobre esse mistério tão lindo. Vocês podem perceber que nós estamos entrando agora, se Deus quiser, na última parte do nosso curso, mas na próxima aula vou falar sobre temas ainda muito lindos, conclusivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.